Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Está iniciando mais uma videoaula de História. E hoje nós estaremos estudando mais um pouquinho sobre a Grécia Antiga, falando sobre a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, que era uma das mais importantes cidades-estados gregas, né, conhecida pelo seu militarismo, por ser dedicado ao militarismo. Então, antes de nós iniciarmos a explicação, eu quero passar um trechinho de um vídeo, né, do filme Os 300 de Esparta, e em seguida eu estarei explicando o conteúdo. Nossa liberdade. Nós marchamos. Que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Verônicas. Não deve ser mais difícil. Essa é a surpresa. Silêncio! Ouvimos que Esparta está na roda da guerra. Estamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso. Você. Qual sua profissão? Ceramista. Senhor. E você? Já disse. Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Mais um, nasci pra ser campeão. Muito bem. Esse trechinho, né, é o trecho do filme Os 300 de Esparta, e bastante conhecido esse filme, que fala sobre a guerra entre a Grécia e a Pérsia pelo domínio mundial, né? E essa é a cena do filme Os 300 de Esparta. Então, eu escolhi essa cena do filme para ilustrar qual era a grande marca do espartano. Era ser um soldado. Então, começando então com essa cena, esse vídeo, a nossa aula de história hoje será sobre Esparta, um acampamento em armas, lá na página 122 do livro de História, História, Sociedade e Cidadania, do historiador Alfredo Boulos Júnior. Então, eu iniciei falando sobre a Grécia Antiga, e na aula passada eu falei sobre a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, que era uma cidade voltada para as atividades comerciais, né, e também contando com uma oligarquia agrária que controlava a política local, sendo a maioria deles grandes proprietários de terra. A cidade de Esparta era um acampamento de armas. Era uma cidade diferente de Atenas em vários aspectos. Enquanto Atenas era marcada por uma história de proximidade com o mar e produção cultural intensa, Esparta situava-se no interior, rodeada de montanhas e voltada basicamente para a vida militar. A primeira diferença básica era, né, a cidade de Atenas era uma cidade voltada para a atividade cultural e comercial, né, para o destaque para a filosofia, para o conhecimento. Era muito comum, né, os homens se reunirem na praça da cidade, na ágora, debater ideias, pensamentos, costumes, histórias, lendas, enquanto que os homens espartanos
eles desde pequenos, desde os 7 anos até os 60 anos de idade, eles se empenhavam em uma única coisa, em lutar, em ser um guerreiro e em ser um soldado. Nessa cena que eu compartilhei ali, né, do filme Os 300 de Esparta, nós vimos ali a diferença. Um grupo de soldados de outras cidades gregas chega até os soldados espartanos e com um número maior de soldados do que os poucos soldados que acompanhavam Leônidas. Então, Leônidas pergunta para eles, qual a sua profissão? Eu sou ferreiro, eu sou um ceramista, eu faço... A minha vida é trabalhar com cerâmica, trabalhar com artesanato, trabalhar com ferro, eu não sou um soldado em tempo integral. Então, o Leônidas volta para o seu grupo de soldados e pergunta, espartanos, o que sois? E então, eles dão aquele brado ali. Aquele brado era para identificar que eles eram o quê? Guerreiros, em tempo integral, porque a profissão deles era viver da guerra. Por isso, então, Leônidas responde e diz, percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você, porque nós vivemos da guerra. Então, a cidade de Esparta era uma cidade localizada entre as montanhas e voltada para a vida militar. Foi fundada pelos dórios no século IX a.C., na planície da Lacônia, ou da Licaônia, e desde cedo mais parecia um acampamento em armas. Assim, quando a escassez de terras férteis afetou as cidades gregas entre o século VIII e o século VII, os espartanos usaram a força para conquistar a vizinha cidade de Messênia e transformar a maioria dos seus habitantes em escravos. E esses escravos tinham, por sua vez, a obrigação de produzir alimentos para os espartanos. Então, a cidade de Atenas, em um aspecto político, ela era bem diferente também da cidade de... A cidade de Esparta era bem diferente de Atenas. A cidade de Atenas era marcada pela democracia, pela escolha popular, embora nem todos os homens tivessem lá esse direito, embora nem as mulheres tivessem essa oportunidade, mas, de fato, havia uma certa democracia, havia uma certa possibilidade de eles escolherem. A cidade de Esparta era formada, então, por uma monarquia, num primeiro momento uma oligarquia, e depois também, mais tarde, uma monarquia. Boa parte do poder pertencia à Gerúsia, a Gerúsia, que era um grupo de 30 anciãos, 30 homens de mais idade, com mais de 60 anos, e com poder vitalício, da qual faziam parte 2 reis. Então, tinha um grupo de 30 anciãos, e dentre deles, 2 deles eram considerados como os reis. Então, era uma diarquia. Monarquia, 1 rei. Diarquia, 2 reis. Os gerontes, então, eles criavam leis, julgavam as causas e decidiam pela paz ou pela guerra. Por quê? A cidade de Esparta vivia constantemente em guerra, atacando os povos vizinhos, as cidades vizinhas. Além disso, havia o eforato, formado por 5 membros eleitos por 1 ano e sem direito à reeleição. O eforato era responsável pela educação, pela mobilização das tropas, e, além disso, podiam convocar a Gerúsia, esse grupo de 30 anciãos. E a Apelá, ou a Apela, formada pela Assembleia de Cidadãos Espartanos com 30 anos ou mais. A Apela votava sem discutir as propostas da Gerúsia, quase sempre concordando com elas. Então, a Gerúsia era como se fosse um senado, O nome senado vem do latim senior, que é mais velho, mais experiente. E enquanto que a Apela era a assembleia formada por cidadãos com 30 anos ou mais jovens. Então, a Apela, ela votava sem discutir as propostas da Gerúsia, quase sempre concordando com elas. Então, nós temos aqui 2 órgãos públicos de administração. A Gerúsia,
né, e Ápela. Então, a Jerúsia era como se fosse o Senado, né, um grupo menor de homens mais importantes que representam o Estado, enquanto que a Ápela era como se fosse um parlamento, uma Câmara de Deputados, só para vocês entenderem aspectos gerais dos nossos dias, que votava essas ideias e essas leis criadas, então, pela Jerúsia. Com base nessas características, é possível que, apesar da existência de reis, o sistema político era uma oligarquia. Então, não era uma diarquia, os reis não comandavam sozinhos, mas sim os poucos cidadãos, né, que faziam parte, então, da Jerúsia. Então, que era como se fosse o Senado, como eu já falei. Após a conquista de Messênia, havia em Esparta 3 grupos sociais diferentes. Vamos para a divisão social agora. Primeiro, os espartanos, né, que eram os cidadãos, os dórios, né, os principais habitantes da cidade de Esparta, que tinham as melhores terras, só eles eram considerados cidadãos e mantinham a disciplina rígida, e todos eles viviam no militarismo, todos os homens. Depois nós temos os periecos, que eram os descendentes de populações conquistadas. Eles recebem esses nomes porque eles viviam ao redor, na periferia. É daí que vem, né, a nossa palavra periferia. Aqueles menos importantes que vivem ao redor dos mais importantes. Em último lugar, os ilotas, que eram os escravos cedidos pelo Estado para trabalhar nas terras e casas dos espartanos, e eram a maioria da população. Esses, né, já eram pessoas de menos importância ainda, né, que eram escravizados, que eram conquistados, ou também que viviam na escravidão porque contraíam algum tipo de dívida. A educação espartana era uma educação voltada para a guerra, né? Então, até mesmo o filósofo grego Plutarco, que viveu entre 45 e 120 depois de Cristo, ele criou um livro chamado Vida de Licurgo, e ele deixou informações sobre a vida dos espartanos desde a infância até a idade adulta. A criança, quando nascia, era conduzida à presença dos mais velhos para ser examinada. Caso ela fosse saudável, era devolvida aos pais. Caso ela tivesse algum tipo de deficiência, ela era tirada num precipício. Tem uma cena até do filme 300 que mostra lá um demiurgo, né, um homem deficiente. O garoto era criado com a mãe até os 7 anos e depois ele passava a morar com outros meninos em acampamentos do Estado, como se fosse uma escola só para homens. Neles, a partir dos 12 anos, eram submetidos a uma série de constrangimentos, um preparo militar. Recebiam pouca comida, uma única túnica para se cobrir e dormiam sobre caniços, né, uma cama feita de taquara. Eles eram estimulados a desenvolver a agilidade, coragem, esperteza e até mesmo roubar para conseguir alimento. Mas se fosse pego, era castigado, né, em público. Então, eles tinham que se tornar pessoas ágeis, soldados capazes de entrar e saírem sem ser notados em um determinado lugar, não serem pegos. Por quê? Eles viveriam a vida deles até os 60 anos, quem chegasse aos 60, somente, né, da guerra, somente na guerra, porque eles estavam em constante guerra. A transição da infância para a adolescência se dava aos 16 anos, idade que o jovem passava por uma série de rituais e provas, sendo a cripteia a mais terrível delas. Os chefes dos jovens levavam aqueles que pareciam à primeira vista inteligentes durante certo tempo ao campo, e em cada ocasião, de modo diferente, com punhais e apenas a comida indispensável, sem mais nada. Eles, durante o dia, espalhados por lugares encobertos, se escondiam e descansavam. E de noite, descendo os caminhos, matavam a quantos ilotas surpreendiam. Os éforos, assim que tomavam posse nas suas funções, declaravam guerra aos ilotas para que ficasse justificado matá-los. Então, esses homens, eles viviam praticamente, né, do quê? Praticamente de uma vida de barbárie.
Enquanto que em Atenas eles eram voltados para a educação, para serem formados como cidadãos, a pensarem na vida e na vida pós-mortem também, enquanto Esparta mostra o lado da barbárie. Eu vivo num mundo onde eu vivo da guerra, onde eu vivo do ataque, onde eu ataco o meu semelhante, onde eu tenho que sobreviver. Esse é o contraste que existe. Além disso, nós teríamos também muitas outras coisas para falarmos sobre a Grécia hoje, né? Mas hoje a nossa aula, então, vai ser só sobre a cidade de Esparta, e na semana que vem nós teremos a sequência desse assunto. Seria isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Abraço a todos.